Já deve ter ouvido falar daquela expressão gatilho, né? Tal coisa gerou um gatilho. A Vanessa falou algo interessante essa semana, que foi... Ela saiu para fazer um rolê com as Miglis. As irmãs foram no Outlet, Outlet, né? conversar. Conversar. Aí você já preocupa, né? O marido que sabe que ela tem um cartão de crédito já fica... Mas a É, Vanessa é bem controlada. Ela sabe, ela foi mais pra conversar mesmo. De fato. Você comprou alguma coisinha, né? tá escondido. Credo. E aí, ela falou algo que ela tava conversando com algumas irmãs e elas diziam assim: não, tal coisa me gera um gatilho. Nossa, a gente tá aqui no nosso relacionamento, tô com meu esposo, de repente vem um gatilho. Coisas do passado, dores do passado, sentimentos ruins, Não foram desentendimentos. elas que falaram. Em todo lugar, né? A gente escuta muito isso. Ah, isso me gera um gatilho. E aí, normalmente é uma coisa que te faz lembrar outra, e aí você permite que aquelas emoções te derrubem e acaba com o seu dia, com sua semana, que você briga de novo no casamento com uma coisa que era do passado, Vou que você exemplificar pra descontrole. você. Total. Se o seu marido pega o celular e vai pro banheiro. E em algum momento da vida, ele sempre tinha esse comportamento, ele tinha esse comportamento específico de pegar o celular e ir pro banheiro quando ele ia mandar mensagens para alguém, quando ele tava alguma coisa nesse sentido. E aí isso já não acontece mais. Vocês já foram tratados, já foram curados, vocês já estão bem. Só que toda vez que ele pega o celular, mesmo que seja para ir cagar e ficar lá fuçando no TikTok, você aciona aquela mesma interpretação. O quê? Usando o TikTok Você é errado. libera aquele gatilho. Às vezes o seu marido sai em determinado horário. Só que aí naquele determinado horário que ele saía, você sabia que ele ia fazer alguma coisa, que ele estava querendo terminar com você, ou sua esposa. Eu não sei o que, que ela fez que gera aquele gatilho. Viu uma toalha em tal lugar, você já, nossa, já gera aquele gatilho das discordâncias que você tinha, das discussões, porque ele deixa as toalhas sempre no lugar errado. Enfim, tem N situações que podem acontecer. E que muitas vezes elas são feridas que foram abertas, né? E que você não tá deixando fechar. E aí a Vanessa me falou de uma forma tão sábia, eu nunca tinha ouvido falar assim. Em vez de, em vez de falar gatilhos, troca essa palavra por Setas do setas, inimigo. flechas do inimigo. Porque aí quando você troca simplesmente essa palavra, porque o gatilho, você é vítima dele. Quando Você você... não tem mais como lutar, passa anos e você continua falando, não é porque eu tive um gatilho, não porque aí tal coisa me dá um gatilho, me gera um gatilho. E você vira refém daquilo para sempre. E aí você quer que o outro entenda que mesmo anos depois, mesmo do perdão, mesmo da reconstrução, você é vítima, porque aquilo ali te dá um gatilho e pronto, acabou. Não tem mais outro jeito. Toda vez que, no nosso caso aqui, teve uma época que era assim: o Ricardo ia trabalhar, me dava uma tristeza muito grande, porque era no trabalho que a gente desvinculava, que a gente perdia. Quando a gente teve a pandemia, a gente ficou muito tempo juntos, foi ótimo. Quando tinham feriados maiores ou quando a gente viajava, ficava tudo muito bom entre nós. Mas quando ele ia trabalhar, semanas muito cheias de trabalho, estressando, viagem, ia afastando, afastando, afastando. E chegou um ponto que toda vez que ele ia trabalhar, ele falava: você faz uma cara ruim quando eu vou trabalhar. Eu falava: mas é o que simboliza pra mim. Você ir trabalhar me simboliza isso. Era um gatilho. E E, naquela época era um gatilho aberto mesmo, né? Era uma seta, mas acertando no lugar certo naquela época. Porque ainda não tinha, ainda não havia um equilíbrio, ainda não tinha sido resolvido, né? e aí ela falou dessa simples mudança de perspectiva, porque quando eu saio de um gatilho e eu entendo que aquilo é um ataque, eu entendo que aquilo é uma flecha, eu entendo que aquilo é um dardo, a minha postura é totalmente diferente. No gatilho, eu recebi e eu sou vítima e eu fico naquilo e deixo o fluxo seguir. No dardo, eu me posiciono, eu coloco o escudo da fé. Lembra lá de Efésios? Você tem a armadura de Deus, você tem o capacete da salvação, você tem o escudo da fé e tudo mais. Quando você entende que isso é um ataque do diabo, você se posiciona, se levanta na hora e fala: opa, aqui não, capeta. Aqui na minha cabeça não.
Se você é cristão e leu a Bíblia, é automático. Quando você fala gatilho, você lembra como a psicologia fala. Tadinho de você. E aí você chora, chora, chora. Agora, quando você escuta dardo do inimigo, flecha do inimigo, você é cristão, você pensa assim, é o inimigo. Aí você lembra, aí você reage. É automático a forma como você fala e lida com isso e a reação. É gatilho, tadinho de mim. É um dardo, é uma seta do inimigo, vou lutar. Exato. Então você lembra automaticamente. Se você ainda não lembra, vai ler Efésios. Para que você lembre também. E para que isso esteja tão dentro de você que quando você trocar a palavra de gatilhos para flechas do inimigo, você vai falar: eu estou numa luta. Está errado, já foi restaurado. Eu vou repreender, eu não vou deixar esse pensamento me dominar. Eu não sou vítima de sentimentos, eu não sou vítima de emoções. O diabo não brinca com a minha mente. Eu me posiciono. E aí você para de chorar e reage. E você para de destruir as coisas que estão sendo reconstruídas. Porque a reconstrução começa por tijolinho, tijolinho, tijolinho. Aí você dá um ataque, cai tudo de novo. Aí continua, 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 cai tudo de novo. Então é difícil a restauração para os dois lados. E permitir esses gatilhos viverem entre vocês não vai ajudar. Vai piorar muito a situação, vai atrasar muito a restauração. Então, o simples fato de mudar essa postura, de mudar essa palavra, esse entendimento, você já vai ver que vai te trazer muita paz. A palavra de Deus diz o seguinte, que do pecado você corre, só que do diabo você enfrenta. Você enfrenta ele. Então você não. A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação você não resiste. A tentação você não fica tentando resistir ela. Essa aí você vaza mesmo. É um ambiente, é um lugar, é uma pessoa, é uma rede social, é alguma fala. Aquilo ali você foge. Não tente ser resistente. Agora, com relação ao inimigo, com relação a dardos, com relação às setas, com relação ao Satanás, esse você se posiciona em fé e resiste. O que você vai fazer? E aí você tem que começar a entender como a palavra de Deus ela te blinda. Eu tenho a mente de Cristo. Comece a declarar os versículos que fazem sentido para você nesse ponto. A Bíblia, entenda, ela não é só um livro de conhecimento. Ela é um livro de alimento. Então, quanto mais eu me alimento de uma determinada verdade, mais ela se aplica na minha vida. Eu tenho a mente de Cristo. Isso é um versículo, tá? Então, o que tem na mente de Cristo? A mente de Cristo ela é blindada. A mente de Cristo, ela é benigna. Ela não fica pensando mal antecipadamente. A mente de Cristo, ela é compassiva, ela tem compaixão. A mente de Cristo, ela é inteligente. A mente de Cristo é criativa. A mente de Cristo, ela é saudável, não tem espaço para depressão, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para burnout, não tem espaço para todo tipo de coisas que as pessoas inventam, né? Ou doenças que tentam implementar em sua cabeça a todo custo, que você tenta aceitar. Ah, não é porque eu tenho TDAH, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, você tem a mente de Cristo. A verdade está acima do diagnóstico médico. Você entendeu o que eu falei? A verdade está acima do diagnóstico médico. Qual é a verdade? Se não é um diagnóstico, se não é um fato. Cristo, meu irmão. Cristo, quando ele diz que a sua mente é a mente dele, quando ele diz que levou sobre si todas as dores e nossas enfermidades, isso é a verdade. Eu posso estar vivendo a mentira, mesmo que ela seja um diagnóstico. Você entende? Então, assim, comece a viver, isso é viver pela fé. Viver pela fé é crer na verdade da palavra. A verdade é aquilo que Deus diz a meu respeito. Mas eu tô vendo tudo diferente, Ricardo. Eu tô vendo minha casa fazendo isso, eu tô vendo minha mente sendo assim, eu tô vendo meu corpo sendo de tal jeito. Pois é, fique com a verdade. Mas eu tô vendo, eu sei. A fé é andar por aquilo que você não tá vendo. Amém. É certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que eu não estou vendo. Está lá em Hebreus. Fé é a certeza das coisas que eu espero. Tá aqui o que eu espero. Convicção de fatos que eu ainda não estou vendo. Ainda. Porque eu verei. Então, quando eu começo a aplicar a fé e começo a determinar isso sobre a minha mente, sobre o meu corpo, eu vou experimentar. Por quê? Porque eu estou exercitando fé. E Deus é honrado através da nossa fé. Amém. Deus Com escolheu certeza. fazer as coisas aqui na Terra através da fé. Ele poderia simplesmente fazer do jeito que ele quisesse, mas ele decidiu, sendo Deus, agir através da fé do homem. Você vai ver Cristo fazendo isso o tempo inteiro. O que era a primeira palavra que o Senhor falava depois que uma pessoa recebia um milagre?
Vai, não peques mais. Não. A sua fé te curou, a sua fé te salvou. Não era. Não. Oh, Deus. Eu não lembrei, ué. A sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Olha só, isso é o próprio Cristo te dizendo. A sua fé te salvou. Ah. Não é tipo, o meu. Olha, cuidado com o que eu vou falar. Não é que não seja o poder dele. É o poder dele, mas ele não fala isso pra você. Quando aquela mulher tocou as vestes dele, ele disse, no primeiro momento: opa, peraí, saiu o poder de mim. Alguém tocou em mim, saiu o poder de mim. Ele olha pra ela, aquela mulher com fluxo de sangue, já fazia 12 anos. E aí ele olha pra ela, conversa com ela, ela já ali, provavelmente naquela cena, todo mundo querendo, já tinha gente querendo tacar pedra nela, porque ela era uma mulher que teoricamente era impura. Dentro da lei judaica, ela era impura. Ela tava com sangue. E aí ela vem e toca nas vestes dele, e ele diz que saiu o poder dele. Ele para tudo que tá acontecendo, quem viu a cena do The Chosen vai lembrar, foi interessante, eles ilustrando aquela... Ele, opa, peraí, saiu o poder aqui, saiu o Dínamos. E aí ele conversa com ela, e ele elogia ela como alguém que tinha uma fé gigantesca, né? Então, assim, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Ou seja, Deus decidiu agir através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você quer agradar a Deus, meu irmão? Não é fazendo coisas. Você quer agradar a Deus? Não é acumulando um currículo de coisas boas que você faz. Isso é o que a religião tenta implementar. Isso é o que as pessoas que fazem de boa ação, que às vezes é um ateu. Ele tem muito mais boa ação que você, às vezes. É um filantropo. Se ele colocar na balança, ele tem infinitas mais boas ações do que você. Só que a palavra de Deus diz que é a fé que agrada a Deus. É, e sem amor, que é o verdadeiro amor em Deus, não tem nada, não tem valor. Então, meu irmão, entenda. O crer, tá? É o que você precisa para avançar em Deus. É o que você precisa para conquistar aquilo que você está buscando. Paz no seu casamento, restauração na sua vida. Às vezes você está com problema na vida financeira, Deus quer te ajudar nisso também. Amém. Deus quer te prosperar nisso também. Não é que Deus quer fazer que você seja rico para você desfrutar dessas coisas, não. Não entenda errado as coisas quando eu falar de dinheiro. Só que é benção você ter recurso. Não se agrada da sua miséria. Exato. Resumindo. Essa semana, Deus entendo, não nós somos... lucra nada olha na aqui, ó. miséria de alguém. Ele Nós não fala, nossa, que legal, ele tá tão pobrezinho. Não, Nós servimos a um Deus que quando foi pagar imposto, ele mandou tacar uma isca no meio da água, pegou um peixe, o imposto estava na boca do peixe. Olha só, nós servimos a um Deus que até para pagar imposto ele faz um milagre. Você parou para pensar nisso? Ele manda, ó, pescou, veio um peixe, na boca do peixe tinha o recurso para pagar um imposto. Esse é o Deus que nós servimos. Então ele não é um Deus de miséria. Ele tem para você, mas para quê? Para que você possa servir com esse recurso. Vou te dar um exemplo besta, tá? A gente tem os legendários e tem todos esses projetos e vários outros. Tudo isso custa muito dinheiro. E assim que eu voltei a minha mente e o meu coração para o ministério, que eu voltei para casa e comecei a trabalhar junto com a Vanessa em cima desse projeto de casais, por exemplo, eu fui muitos legendários, né? Muitos tops. E muitas vezes eu pagava pra muita gente. Chegava uma pessoa, tipo, desesperada e queria e precisava, e casamento tá acabando, mas eu não tenho dinheiro, meu marido precisa ir. Eu vinha e tirava do meu bolso, sem saber quem era a pessoa. Direct. Ou pessoa aleatória que vinha falar comigo. Paguei dezenas de inscrições. A 1.600, às vezes era 1.200 e pouco, 1.500. Só que hoje eu já tô apertado. Por quê? Porque eu tô no momento de plantio, o recurso não veio, então eu fiquei meio arrochado, como se diz aqui no Goiás. E a sensação de ter gente precisando de ajuda e você não ter condição de bancar aquilo ali é desconfortável demais. Então entenda, quando você tem recursos, esses recursos são para utilização do reino. A palavra de Deus tem um versículo que diz o seguinte: use o dinheiro de origem iníqua
não é dinheiro ilegal, tá? Quando é iníquo, aqui na palavra ele está dizendo que é o dinheiro natural. Natural. Dinheiro daqui da terra. Use as riquezas daqui para fazer algo no céu, para edificar algo no céu. Ou seja, use o seu dinheiro que você ganha, perdão, para abençoar o reino, para levar pessoas a Cristo, para socorrer pessoas, para alimentar a boca do faminto, para salvar o que está perdido, porque precisa de recurso. Então, ore por isso. Não tem problema. Tem gente que tem uma síndrome de miséria que acha que não. Quando eu olho para a vida dos apóstolos, já vi, muita gente chegou para mim falando. E os apóstolos que sofreram e passaram privação. Meu irmão, o chamado deles era pregar o evangelho. Se eles passaram por essa circunstância, aí quer dizer que todo mundo vai passar? Isaac e Abraão não passaram, assim, não viveram na miséria. Não, mas vamos pensar no Novo Testamento. Muito. Vamos pensar só no Novo Testamento. Quantos crentes no Novo Testamento eram prósperos? Muitos. O próprio Paulo já esteve em vários momentos em que ele desfrutava de fartura e que ele passou por problemas de privação. Então, isso, o passar, às vezes é inevitável. Eu, como empresário, já passei. Eu estou passando por um momento agora um pouco escasso. Então, eu sei passar por momentos de privação e eu sei passar também por momentos de fartura. Então, a vida não é, tipo assim, é porque algumas pessoas confundem aquela história. Ah, não, eu sou mais piedoso, eu tô mais próximo de Deus quando eu tô na miséria. É aquela ideia meio franciscana. A ideia meio franciscana é de que você deve sofrer aqui na terra, sofrer financeiramente, inclusive, para que você conquiste algo no céu. Mas como assim? Não é o sangue de Cristo que te garante algo no céu? Peraí, é o sangue de Cristo, mas eu tenho que ser pobre também? Qual a virtude na pobreza? Não há virtude na pobreza. Mas isso é tema para outro vídeo, depois a gente fala isso com mais paciência. Mas hoje, a gente queria só falar essa questão do gatilho. Muda simplesmente essa frase dentro da sua cabeça. Não é um gatilho, é uma seta, é um ataque. A sua perspectiva vai ser outra. Na primeira perspectiva, você abaixa a cabeça e vai seguindo o flow do gatilho. Na segunda postura, veio o dardo, você fica alerta, levanta e declara a palavra. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não vivo mais o passado. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas olhando para o alvo, eu sigo, deixando as coisas que ficaram para trás. Eu sigo para o alvo. Amém. Pega todos esses versículos, se alimente disso. Ricardo, mas eu não sei onde está cada um. Você está falando aí, mas eu não sei onde está. Pois é, primeira coisa, começa a ler a Bíblia. Segundo, precisa de ajuda? Pega o inteligência artificial qualquer, o ChatGPT ou qualquer um outro e põe assim, ó. Da Bíblia você consegue. Versículo sobre casamento, sobre perdão, sobre restauração, sobre luta no casamento, sobre felicidade, sobre alegria. Tem milhões de versículos. Para você que utiliza inteligência artificial, é muito confortável, porque você conversa com ele e fala, olha, eu tô precisando de tal referência da Bíblia, eu quero algum versículo que fale isso, isso, isso e isso. Ele vai te entregar. Tudo aquilo que ele tá te entregando é armamento. É armamento e proteção, é armamento e escudo. Então utilize a palavra. Ela não é para ser um livro que fica aberto na sua casa no Salmo 91. Aquilo ali é inútil. Você acha que não, minha casa está protegida porque tem uma Bíblia aberta lá. Porque tem uma imagem de alguma coisa aberta lá. Meu irmão, acorda. A Bíblia é para ser lida, é para ser comida. A sua Bíblia, se ela é novinha demais, meu irmão, e você só tem uma, você tá com problema, é porque você não tá usando. Diga. Acho que eu gripei. Teve uma época que a gente tava passando por algumas lutas e aí eu levava pro trabalho aqueles post-it. Post-it. E eu escrevi os versículos lá, que eu tava tentando meio que memorizar eles. Não porque um papelzinho ou ficar olhando para um papel vai ter o poder. Na verdade, aquela palavra de Deus dentro de nós tem poder, né? E quando você precisa dela, lembrar dela nos ajuda muito. Então eu colava na parede, colava no banheiro, colava principalmente no meu ambiente de trabalho, em volta do computador, assim, na tela. Depois eu descobri que na própria tela tinha a mesma coisinha, só que digital eu colocava na tela também. Então, assim, escrever um versículo na sua agenda, no seu ambiente, onde você está, se você tem papel, se você tem uma agenda física,
Anotar um versículo no canto sempre. Isso até te obriga a ler, né? Para buscar o versículo que você gostaria de ler sobre ele naquele dia, de meditar sobre ele naquele dia. Você lê um trecho da Bíblia, procura algo que faça no seu coração sentir que é relevante para aquele dia. Transcreve ele, anda com ele, anota no celular, no bloquinho de notas do celular e pensa sobre ele. Porque a Bíblia fala também sobre o meditar, sobre o pensar na palavra de Deus, sobre o repetir aquela mesma palavra. Infinitas vezes, como se fosse uma oração, não. Mas com realidade, tipo assim, você lê aquele versículo e fala assim, a fé é as coisas que eu não vejo. Aí você fala assim, eu não entendo isso ainda. Aí você anota ele. Aí você pensa assim, no outro horário do dia você fala, a fé são as coisas que eu não vejo. Aí você fica pensando sobre situações que você deveria usar a fé então. Ah, então eu não vejo ainda no meu casamento a paz que eu gostaria. Mas a fé é ver as coisas que eu não... É crer Ter nas certeza das coisas coisas que eu não vejo. que eu ainda não vejo. Aí você repete isso para você mesmo e pensa sobre isso. Então eu quero é isso. Então eu vou ter fé. Deus vai fazer. Vai fazer com que o que eu não vejo, mas eu quero, vai acontecer. Porque é a Amém. vontade dele a paz no meu casamento. E você repete isso para você mesmo, para gerar fé em você. Você está formando os seus próprios gatilhos. Só que são os gatilhos saudáveis que você está gerando. Em vez de você aceitar os gatilhos não saudáveis que vêm na sua mente, que muitas vezes são setas do inimigo, mas também podem ser sintomas de que você ainda não perdoou completamente. Ou que você perdoou completamente e o inimigo está tentando te lembrar para te enganar e falar, não, você não perdoou, ó, você está lembrando. Você vai rejeitar isso. Você fala, eu perdoei uma vez, eu continuo perdoando. Perdão é eterno. Jesus me perdoou eternamente. Eu também vou perdoar meu esposo. Continua andando pro alvo, sem olhar para trás demais. Porque quando a gente olha para trás, a gente bate o carro. É verdade. Fica olhando para trás, olha pro retrovisor demais, não dá certo. Assim também na vida. Fica olhando para trás demais, não vai para frente. Não vai progredir, vai te gerar medo, vai te gerar confusão na mente, vai te fazer com que esses gatilhos, que são setas do inimigo, fiquem cada vez mais fortes na sua cabeça. E impeça você de ver uma possibilidade, por fé, de paz na frente. Então, olhe para a frente, olhe para o alvo. Olhe para Cristo, olhe para o seu casamento restaurado em Deus. Pensa assim, é possível, Senhor? Eu quero. E creia, Ele pode todas as coisas. Muito mais do que a sua imaginação alcança é o poder de Deus. Amém. E Ele é uma dispensa que pela fé você pode ir lá e pegar. Então, creia que se você está com um problema financeiro, ore, peça a Deus, porque Ele já te liberou, Ele já te falou que Ele não quer que você passe fome e pobreza e dificuldade. Ele quer a prosperidade na sua vida. Então, você ora e creia. O crer, o ir lá pegar na dispensa, é crer. Ele é meu pai, Ele me chamou de filho, então eu tenho a abertura de entrar na cozinha, abrir a geladeira e pegar a comida. É isso que Deus nos permite. Então, pela fé, pela oração, pela intercessão, pela persistência em Deus, conforme a palavra dele, continua lutando, continua avançando. E você vai alcançar as grandes coisas que você está vendo hoje, ou está querendo hoje e ainda não está vendo. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe demais. Ah, se você tá vendo aqui esse vídeo que a gente tá com esses bonés, chegaram os novos, né? O pessoal sempre pergunta, aonde que compra? A gente tá com o site agora disponível, se você quiser abençoar nosso ministério. Casal Legendário, www.ocasallegendario.com.br. Eu vou deixar o link lá também. Esse azul tá lindo, ele é tipo num camurça. Esse aqui é de pano, é o modelo Dead Hat, para mulheres ou para criança, né? Às vezes tem a cabecinha menor. Se tem a cabeça de caixa d'água igual a minha, você vai usar desse aqui. Tem o rosa, tem verde, mas esse azul aqui, gente, ele é tipo num camurça, ele tá bonito demais. Tá lindo meu boné. Tô todo feliz com o meu lookzinho de bonézinho. Pus até um tênis... Ah, não dá pra mostrar aqui. Ai, não dá, não. Eu tô com um tênis azul pra combinar com o meu boné, pra eu ir treinar. Então, eu vou deixar o site aí. Entra lá, pede seu boné. Tamo junto, Deus te abençoe demais. Amém. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. É benção.